Bom, pessoal, alguns vídeos do meu canal, eu decidi postar algumas coisas em inglês porque eu estou ajudando um grupo de alunos que tem interesse em começar no inglês. E aí, na verdade, eu estava dando aula para eles, né? Aulas presenciais para eles. Mas por alguns motivos eu não consegui continuar dando aula para eles. Então, eu decidi fazer vídeos, passar um conteúdo para eles, desse inglês inicial para eles. E aí eu gostaria de dizer que alguns vídeos vão ser direcionados a eles. É claro que se você quiser juntar e fazer parte disso também, será muito bem-vindo, mas alguns vídeos do canal vão ser direcionados a esse tipo de coisa, a passar algumas informações em inglês para eles. Então o vídeo de hoje, eu tinha começado a passar para eles um Simple Present e tinha passado também vocabulário, um pouco de conversation, mas o Simple Present seria o tópico mais importante. Então hoje eu vou fazer um resumo para vocês que me acompanharam em alguns dias, fazer um resumo daquilo que seria importante, daquilo que seria interessante você saber para esse começo do inglês. Então vem comigo que a gente vai começar esse resumo. Então, pessoal, eu tinha começado a passar para vocês os pronomes e o nosso verb to be. Lembrando, a gente está estudando o Simple Present, tá? O presente. E é a conjugação I am, you are, he, she or it is, we are, you are, and they are. Certo? E aí eu mostrei pra vocês como passar pra negativa, que eu vou colocar o not na frente. Então vira I'm not. You are. Com o not vira you aren't. He, she or it com o not vira, por exemplo, he isn't. E aqui o restante é tudo com o not, aren't. I'm not, you are not, you aren't, he, she, it is not, por exemplo, he isn't, or she isn't, it isn't, we are not, fica we aren't, you are not, fica you aren't, and they are not, they aren't. Então aí tá aí, tudo bem, certo? Então, por exemplo, uma frase. Você é alto. Se eu quero passar para negativa, you are not tall. Pronome, verbo, negativa, restante da frase. You are not vira you aren't, que a gente viu antes, certo? Tá. Com relação à pergunta, para eu formar uma pergunta, eu inverto o verbo com o pronome. Então vira Are you tall? Isso para verb to be, no presente. Começa a frase, a pergunta com o verb to be, pronome, restante da frase. Se for uma resposta positiva, aí você pode trabalhar a questão da perspectiva. Se alguém me perguntar, Are you tall? Eu vou responder, Yes, I am. No, I'm not. Se você não trabalhar a questão da perspectiva somente para fins de aprendizado, vai ficar Yes, you are. Lembrando, questão da perspectiva ficaria Yes, I am. No, you aren't. Ou no,
I'm not. Se você quiser a resposta completa, aí fica yes, you are tall, or yes, I am tall. No, you aren't. No, you are not tall. No, you aren't tall. No, I'm not tall. Aqui seria a resposta mais direta, mais simples. Então, você sabe agora como colocar a frase na negativa. Você vai colocar o not na frente, né? Por exemplo, na negativa ficaria you are not tall. E na pergunta você inverte. Verbo, pronome restante da frase. Resposta afirmativa, affirmative answer. Yes, you are. Ou yes, I am. No, you aren't. No, I'm not. O que é interessante vocês saberem aqui? Obviamente a conjugação do verbo to be, né? E a questão da inversão aqui, ó, na questão da pergunta. Estruturação e a negativa. Sempre pronome, verbo, negativa. Do verbo to be. No simple present. Exemplo. He is here. Ele está aqui. Negativa. He. Pensa primeiro. Aqui você vai pegar o verbo, vai passar para a negativa. Qual é a negativa? Você coloca o not na frente. Estrutura a frase primeiro, tá? Não tenta fazer direto, não. Coloca o not na frente, depois o restante da frase. He's not here, or he isn't here, tá? Pergunta, inverte. Começa pelo verbo primeiro. Is, pronome, he, here. Resposta afirmativa. Yes, vem com o pronome. Yes, he is. No, pronome, verbo, negativa. Olha primeiro o verbo, a gente está usando o verbo to be. Como que faz para passar o verbo to be na negativa? Coloca o not na frente. He is not here. O is not vira isn't. Pergunta, inverte, coloca o verbo primeiro, depois o pronome. Is he here? Yes, he is. No, he is not. No, he isn't. É a mesma coisa. Então, até aí a gente tinha visto verbo to be, que é o verbo ser, estar, com sua conjugação no presente, simple present, que a gente está estudando. Mas e a questão dos outros verbos? Por exemplo, I play the piano. Eu não estou usando o verbo to be. Identifica qual verbo está usando primeiro. Olha, não é o verbo to be, é o verbo to play. Que aqui nesse sentido vai significar tocar. Então eu toco piano, certo? Então nesse caso, quando não é o verbo to be, eu vou utilizar os auxiliares. Do, does, don't e doesn't. O don't, gente, só colocando aqui uma explicação. O don't é nada mais do que o mesmo do not, nada mais nada menos que o do not junto, que virou don't. E o doesn't é o does not. Que é aquela mesma estrutura. He is not, he isn't. Does not, doesn't. É aquela mesma estrutura, é a negativa. O not na frente. Então esses dois são as negativas. Certo? O does e o doesn't eu utilizo para a terceira pessoa do singular. Então vou colocar aqui rapidinho para vocês, olha.
Eu vou utilizar do e don't para essas pessoas. O do, don't para essas pessoas aqui. E o doesn't, does e doesn't somente para a terceira pessoa, he, she, it. Todas as outras pessoas eu utilizo do ou don't. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: identifica o verbo. Não é o verbo to be, então eu vou utilizar os auxiliares, certo? A partir desse momento, você olha qual é o pronome que está sendo usado. Aqui é o pronome I. Então, para o pronome I, eu vou utilizar o do e o don't para negativa. Então, como que vai ficar, por exemplo, se eu quiser passar essa frase para negativa? Eu não coloco I play not the piano, como é o caso do verbo to be, que é só colocar o not na frente. Eu vou utilizar a negativa do auxiliar. Então, a ordem fica I, don't, e restante da frase. Play the piano. Olha, auxiliar é negativa. E a pergunta? A pergunta, a gente continua utilizando auxiliar, tá? Continua utilizando auxiliar. A pergunta vai ser o seguinte: eu agora vou utilizar o do, porque não é negativa mais, é uma pergunta. Do. E aí a questão da perspectiva. Se alguém perguntar pra mim, for perguntar pra mim, a pessoa vai perguntar: do you play the piano? A pessoa vai usar o you. Então aqui vamos colocar you aqui. Vamos trabalhar a questão da perspectiva. Do you play the piano? Yes. Aí na resposta, você não vai responder yes, I play, tá? A única maneira de você usar o verbo na resposta seria se você completasse a sentença. Yes, I play the piano. Mas não, se você quiser uma resposta curta, você usa o auxiliar. Yes, I do. Alguém me perguntou: Sarah, do you play the piano? Yes, I do. Sim, eu toco. Você usa o auxiliar. No, I don't. Auxiliar na negativa. Resposta completa. Yes, I play the piano. No, I don't play the piano. Resposta completa. Auxiliar na negativa, restante da frase. E essa é a frase original. Certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que identificar na questão do Simple Present é: identifica primeiro qual verbo está na frase. Mesmo que você não saiba qual que seja, vamos supor que você não sabe o que significa play, você já estudou o verbo to be, certo? Então você está vendo que não é o verbo to be, é outro verbo. Então você automaticamente já vai identificar que você precisa usar os auxiliares. Identifique então qual o pronome que está sendo usado, nesse caso é o I. E como eu tinha mostrado para vocês, quando o pronome for I, eu vou utilizar o do e o don't. Se é outro verbo, não é verbo to be, então eu utilizo o auxiliar na frase. I don't, restante da frase, play the piano. Para montar a pergunta, auxiliar, começa com auxiliar. Do, e aqui na questão da perspectiva, se não trabalhar essa perspectiva, ficaria do I play the piano? Aqui eu trabalhei. Então, se alguém me perguntar, do you play the piano? Eu vou responder, yes, I do. No, I don't. Tá. E se, por exemplo, na terceira pessoa, como que ficaria? She ela fala demais. She talks too much. A maioria dos verbos no Simple Present, tirando obviamente o verbo to be,
Na terceira pessoa vai haver uma alteração no verbo. A maioria é só você colocar um S no final. Esse verbo aqui é o verbo to talk, que é o verbo falar. E aí na terceira pessoa ele tem esse S. Então fica she talks too much. Certo? Então identifica, é o verbo talk, to talk. Então vou olhar o pronome she, terceira pessoa do singular. Então eu venho aqui, olha, qual o pronome que eu vou usar? Ah, agora eu tenho que usar o does e o doesn't, é a terceira pessoa do singular. Como que eu vou passar para negativa? É a mesma estrutura do anterior, né? Dos outros verbos, porém com uma modificação. E qual que vai ser essa modificação? Coloca o pronome primeiro e a negativa do auxiliar. She doesn't. Aí eu até brinquei com vocês. O does, ele tem essa variação aqui, certo? Então imagina que na hora que você usar o does, em qualquer frase, imagina que ele puxou o S desse verbo para ele. Esse verbo vai perder esse S toda vez que você usar o auxiliar. Então, she doesn't talk too much. Não existe she doesn't talks too much. Utilizou o auxiliar does, o verbo perde o S. Restante da frase. She doesn't talk too much. Ela fala demais, ela não fala demais. Como que forma a pergunta? Mesma questão do do. Does, pronome, utilizou o auxiliar, puxou o S do verbo. Talk too much. Yes, she, usa auxiliar para responder. She does. No, she doesn't. Ou she does not, a mesma coisa. Então, de novo, olha. Na terceira pessoa do singular, que é a pessoa que eu vou usar o does e o doesn't, he, she or it, o verbo vai se alterar na conjugação. A maioria dos verbos vão conter um S no final. Alguns outros verbos têm ES no final. Então, por exemplo, esse exemplo é ótimo. Então, por exemplo, she talks too much. Ela fala demais. Para fazer uma negativa, eu não coloco she talks not too much. Não, eu tenho que usar o auxiliar, não é verbo to be. Identifica qual verbo está na frase, identifica o pronome. She, negativa, doesn't. Toda vez que eu utilizar o does, auxiliar da terceira pessoa, ele vai puxar o S do verbo para ele. Só uma forma de vocês lembrarem que o verbo volta à sua origem. She doesn't talk too much. Não existe doesn't talks. Talks somente na frase original. Pergunta. Auxiliar does. Does she talk? Não tem S. Auxiliar puxou S. Too much. Yes, she does. No, she doesn't. Não responde yes, she talks. Viu, gente? Aqui é a resposta comum. Resposta rápida. Se eu quisesse uma resposta completa, yes, she talks, aí sim. Porque aí eu não estou usando nenhum auxiliar. É o verbo normal na terceira pessoa do singular. Aí sim, volta o S pro verbo. Frase comum sem auxiliar. No, she doesn't. Frase completa, no, she doesn't talk too much. Então foi aí que a gente parou. Eu passei para vocês também alguns diálogos, né? E eu vou passando para vocês com mais calma depois.
Mas a princípio é isso. A gente tem, só vocês lembrarem, né? A questão do is e do is not, are not. Na hora de fazer uma pergunta, inverte o verbo com o pronome. Você está com fome? Are you hungry? Yes, I am. No, I'm not. Eu vou fazer um exercício. Como que eu faço para saber se é esse, se é aquele do auxiliar e tal? Identifica o verbo que está sendo usado. Verb to be? Então eu não vou usar auxiliar. Vou só colocar o not na frente e fazer essa variação. Verbo antes, pronome depois, restante da frase. É outro verbo. He eats apples. Terceira pessoa do singular, o verbo se alterou. Não é verb to be, terceira pessoa. Então, vou utilizar os auxiliares. Então, como é que fica? He, negativa. Doesn't. Coloquei o auxiliar na terceira pessoa, ele puxou o S do verbo. Eat apples. He doesn't eat apples. Pergunta. Auxiliar. Lembra, estou usando auxiliar. Does he? Ainda puxou o S do verbo. Resposta. Agora eu vou responder utilizando auxiliar, não o verbo principal. Então é muito importante que na hora que vocês forem fazer algum exercício, alguma coisa, gente, façam por partes, não tenta já pular as etapas, já querer chegar aqui embaixo. Identifica o verbo, identifica o pronome, vê se precisa usar auxiliar ou se não vai precisar. Vê como que a gente vai montar. Utilizei auxiliar, então o verbo na terceira pessoa vai perder o S. O auxiliar vai vir na frente numa pergunta. E aí depois da resposta eu vou utilizar o auxiliar, não vou utilizar o verbo principal. E o do, por exemplo? They drive a car. They não é verb to be, é o verb to drive, dirigir. Eles dirigem um carro. Então, passando para a negativa. Se é they, eu vou utilizar o do e o don't. Negativa é o don't. They don't. Copie o restante da frase. O verbo não se modifica, não é terceira pessoa. Vai modificar somente o auxiliar que eu vou colocar na frase. Pergunta do, pronome, restante da frase. Resposta. Estou utilizando auxiliar. Na resposta eu coloco auxiliar. Negativa. Então, isso que vocês precisavam saber com relação ao simple present. Verb to be, passado na negativa, passado para as perguntas. E os outros verbos, que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas você aprendendo a fazer a estrutura, não importa o verbo que está sendo usado. Você está vendo aqui que a gente não mexe no verbo. Não sendo a terceira pessoa que ele volta para sua origem, o que vai mexer aqui na frase é mais auxiliar, tá vendo? Então, você aprendendo isso, a identificar o pronome, a saber colocar a ordem do pronome, você consegue variar, responder todas as outras questões. Mesmo que você não entenda o que aquela frase significa, você vai conseguir passar aquela frase para negativa, ou fazer uma pergunta, responder afirmativamente, negativamente, e era isso que vocês precisavam saber. Isso é extremamente importante, porque a partir daqui
que a gente vai aprender os outros tempos verbais. Então qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, ok?